Olha só, Euripita, agora a gente tem uma entrevista muito importante que tem tudo a ver, que na verdade está interligada a esse assunto que a gente traz a toda essa discussão das bets, porque é um trabalho que a Agência Nacional de Telecomunicações começou de notificar, né, os provedores para ir tirando essas mais de 2.000 empresas, 2.000 sites do ar. Começou esse trabalho, só que é um trabalho que será contínuo, né? A gente trouxe aqui até uma fala do presidente da Anatel, a gente trouxe no começo, acho que na semana passada, né? Dizendo o seguinte, olha, é um trabalho contínuo, não é uma força-tarefa para agora. A gente vai ter que manter esse trabalho. E aí agora, sabe, Euripita, sabe o que a gente conseguiu fazer? Trazer o presidente da Anatel para cá. O presidente da Anatel, Carlos Baigorre, está conosco aqui no estúdio da CNN em Brasília, entrevista viabilizada pela nossa repórter Thaisa Medeiros, que vai participar desse papo também. Quando ela estiver pronta, já chamo ela para participar do papo conosco. Presidente, muito obrigada por estar aqui. Essa é uma discussão muito importante para o poder público, importante para a sociedade, importante para as empresas. E eu quero começar te perguntando o seguinte. Primeiro, como foi o trabalho inicial, já que o senhor me contou, né, que é contínuo, como foi esse trabalho inicial de notificações? E eu gostaria de saber o seguinte, olha só, algumas até empresas do mercado de bets que estão regulares estão notando que empresas irregulares continuam disponíveis, continuam no ar. Inclusive, tentei aqui acessar e, de fato, a gente ainda consegue. Isso é culpa de quem? É da Anatel ou não? Oi, Débora, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde, Yuri. Antes de responder a pergunta, queria mandar um parabéns pelo Dia do Professor para o meu pai, que é professor de matemática aqui da Universidade de Brasília. Espero que ele esteja vendo, mas enfim, senão depois eu mando o vídeo para ele. Bom, Débora, de fato, o que acontece? O trabalho de bloqueio das bets começou na última sexta-feira, quando a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda encaminhou para a Anatel a lista negativa daquelas bets que não estavam autorizadas pelo Ministério da Fazenda a continuar prestando serviço no Brasil. Uma vez recebida essa lista, nós iniciamos o processo de notificação das quase 20.000 empresas de telecomunicações, na verdade são mais de 20.000 empresas de telecomunicações no Brasil, que têm outorga da Agência Nacional de Telecomunicações para prestar o serviço de acesso à internet. Essa notificação já aconteceu ao longo do fim de semana, é uma notificação eletrônica que nós encaminhamos e agora estamos no trabalho de acompanhar, de receber novamente a atualização dessa lista pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Estamos em contato direto com o secretário Regis Dudene e toda a sua equipe para que a gente vá atualizando essa lista e continuemos fazendo o bloqueio à medida que essa lista for sendo atualizada. Agora, essa situação que você colocou, Débora, é muito importante, por quê? Porque as empresas, é natural quando você bloqueia uma empresa que está irregular, que ela busque subterfúgios para tentar burlar esse bloqueio. Então, nós vamos ter parte desse trabalho contínuo, justamente monitorar essas burlas, identificar como elas estão acontecendo e tomar as medidas cabíveis para garantir que o bloqueio seja efetivo. Foi algo muito similar ao que aconteceu recentemente com o bloqueio da plataforma X, onde durante alguns dias eles conseguiram burlar o bloqueio estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Nós fizemos esse trabalho de inteligência justamente para identificar como é que essa burla tinha sido feita e aí conseguimos rapidamente, dar efetividade ao bloqueio. Só que ali a gente estava falando de uma plataforma só, de um site, de um domínio, né? Agora a gente está falando de 2.040 aproximadamente sites de bets. Então é um trabalho que tem uma escala muito maior, mas a gente está contando com o apoio total do governo federal por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas. Toda a equipe lá do secretário Regis está nos apoiando e estamos fazendo um grande trabalho junto com a Anatel. Mas é claro, conforme eu coloquei para você antes, é um trabalho contínuo, não vai acabar e a gente vai ficar nessa caçando atrás dessas bets irregulares e atuando para garantir que a lei seja cumprida no Brasil. Pois é, presidente, pelo que o senhor descreve, quer dizer, é um trabalho exatamente de enxugar gelo. Agora, o que a gente percebe é que, no caso da Anatel, esse trabalho tem que ser feito a partir dos domínios de internet, ou seja, dos endereços de internet, não necessariamente pelas empresas, pela razão social dessas empresas, e muitas vezes essas empresas criam
uma série de outras plataformas, não atuam só um CNPJ, uma só marca de bet. Nesse aspecto, o quanto que essa lista precisa estar dinamizada para se ter ali, para vocês saberem quem que vocês têm que de fato enfrentar ali e detectar como é que é esse processo, ou só apenas sabendo pela marca fantasia ou pelo endereço de internet, quais são as principais dificuldades técnicas para se conseguir efetivar esse bloqueio como determina ali as normas do Ministério da Fazenda? Olha, Yuri, essa é uma pergunta muito boa, porque, de fato, o que a gente recebe do Ministério da Fazenda, por meio da SPA, Secretaria de Prêmios e Apostas, é uma relação de domínios. O que é o domínio? É o nome do site, www.qualquercoisabet.com.br. E aí a gente vai atrás desses domínios e bloqueia e determina as empresas de telecomunicações que bloqueiam esses domínios. Mas a Anatel não faz a gestão dos domínios. Por exemplo, a distribuição de nomes e de domínios e de números IPs não é algo feito pela Anatel. Então, a gente simplesmente recebe esses domínios e corre atrás das operadoras de telecomunicações para bloquear. Só que existem, conforme eu estava falando, vários subterfúgios por meio da qual essas bets podem burlar por meio de infraestruturas digitais ou domínios, números IPs, que são coisas que não estão sobre a regulamentação, fiscalização e controle da Anatel. Então, assim, existem desafios técnicos que vão ter que ser superados e que certamente vai fazer com que esse trabalho seja um de enxugar gelo, né? Então, assim, a gente vai lá, recebe a lista dos domínios do Ministério da Fazenda, bloqueia todos eles, e aí o Ministério da Fazenda faz esse trabalho de monitoramento para ver se mudou o domínio, se trocaram o nome, se mudaram o site de um site para um outro domínio, se, sei lá, 123bet virou 1234bet, e aí a gente vai receber essa nova lista e vamos bloquear isso. Então é esse processo reiterado de identificação de domínios irregulares e bloqueio de domínios irregulares que vai ser feito de forma coordenada entre o Ministério da Fazenda e a Agência Nacional de Telecomunicações. Presidente, eu vou chamar a repórter Thaisa Medeiros para se juntar a nós, participar dessa conversa, porque é a Thaisa Medeiros que viabilizou essa conversa. Boa tarde para você, Thaisa. Obrigada por trazer o presidente da Anatel aqui aos nossos estúdios da CNN em Brasília. Sua pergunta, por favor. Primeiramente, boa tarde, Débora e Yuri. Presidente, obrigada aí pela sua disposição e estar aqui com a gente hoje à tarde. Bom, eu quero perguntar a respeito de como a pessoa que quer apostar, que quer utilizar esse tipo de sites de apostas, pode interagir de uma maneira segura. Que tipo de sinal ela pode perceber no site para saber se não está sendo uma estratégia para burlar as regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda? E também, é claro, existe aquela lista que o Ministério da Fazenda divulgou. O que é a pessoa que gosta desse tipo de entretenimento, né, que a aposta é para ser algo que entretém, o que ela pode fazer para ficar atenta, para não cair nesses sites que já não estão mais liberados para funcionar aqui no Brasil? Obrigado, Thaís. Esse é um ponto muito importante, porque o principal agente que pode, digamos assim, impedir ou bloquear ou reduzir a atratividade desse mercado de bets irregulares no Brasil é o próprio apostador, né? O Estado brasileiro, seja por meio do Ministério da Fazenda, por meio da Anatel, vai tomar uma série de medidas para impedir o funcionamento das bets irregulares, mas quem tem o poder mesmo é o consumidor. Se o apostador estiver observando isso, ele não apostar nessas bets irregulares, essa é a melhor forma de acabar com as bets irregulares, é não ter apostador nela. E como saber se uma bet é irregular ou não? Tem a lista do Ministério da Fazenda, é consultar essa lista, está disponível, se o consumidor utilizar uma bet que está irregular, ele vai ter toda a proteção da legislação nas suas apostas, ou seja, ele vai ter o Código de Defesa do Consumidor, vai ter a regulamentação, vai poder ter alguém para reclamar, porque assim, se o cidadão fizer uma aposta numa bet irregular e tiver algum problema, ele está por sua conta e risco, porque ele está indo no mercado irregular contratar um serviço que ele não vai ter nenhuma proteção do Estado. Então é fundamental que o cidadão, que o apostador esteja atento a isso, se garanta que aquela bet que ele está frequentando, onde ele está fazendo as suas apostas, é uma bet irregular, porque aí ele vai estar mais protegido com questões de saúde mental, de saúde financeira, saber que aquele é um ambiente controlado
e onde as regras estão sendo cumpridas de tal forma que todos os benefícios que a legislação traz estejam sendo devidamente observados por essas bets. Então, assim, o agente mais importante nesse combate às bets irregulares é o cidadão. O cidadão fazer as suas apostas em sites que estão regulares, que observam a legislação e que cumprem a lei brasileira. Presidente, ainda, né, como o senhor falou, é um trabalho contínuo. Ainda há bets, há sites que estão irregulares, mas que continuam acessíveis, apostáveis. Existe algum canal hoje que a pessoa que identificar, olha, essa bet está irregular, estava na lista do Ministério da Fazenda, mas ainda dá para acessar. Tem um canal para denúncia, presidente? Sim, a Secretaria de Prêmios e Apostas, ela é justamente a responsável, do Ministério da Fazenda, é justamente a responsável por fazer esse monitoramento dos sites que continuam disponíveis e irregulares. Então, assim, eles têm um canal, eu não sei dizer exatamente qual que é o canal de denúncia deles, deve ter um e-mail, um número de telefone, enfim, algum canal deve ter. Infelizmente eu não sei. Então não é com a Anatel? Não é com a Anatel. Assim, o que acontece? A Anatel ela entra junto às operadoras de telecomunicações para fazer o bloqueio daqueles sites identificados pelo Ministério da Fazenda. Então esse trabalho de monitoramento, de acompanhamento do mercado de bets cabe por lei ao Ministério da Fazenda e a Anatel entra numa parceria, num acordo de cooperação com o Ministério da Fazenda para dar efetividade aos bloqueios. E aí o Ministério da Fazenda monitora, vê se o bloqueio foi bem sucedido ou não, nos comunica e nós vamos nesse processo iterativo identificando como as bulas estão sendo feitas, como as bulas ao bloqueio estão sendo feitas e tentando fazer com que o bloqueio seja efetivo. Então é conforme o Yuri falou, é meio que um jogo de gato e rato, mas que a nossa ideia é sempre, digamos assim, ir colocando mais barreiras e dificultando mais a vida das bets irregulares de tal forma que em algum momento essa atividade econômica deixe de ser interessante. E os caras simplesmente desistem ou buscam a regularização dos seus sistemas de apostas, das suas empresas, ou então desistem do mercado e vão caçar outra coisa para fazer da vida. O Yuri tem mais uma pergunta, mas Yuri, aqui só para a gente perguntar para o presidente o seguinte, no caso do X, um caminho de burla era a tal da VPN. Neste caso, a VPN ela é efetiva para essa burla ou não? Bom, sim, a VPN é uma forma de burla, assim, a gente não gosta de ficar, digamos assim, dizendo todas as formas que tem, porque existem formas de fazer essa burla. Desculpa, a gente não quer incentivar ninguém a fazer isso, né, porque coloca o cidadão em risco, mas existem formas de burlar e esse é um dos principais desafios que a gente tem enquanto Estado para garantir a efetividade da lei. Porque as formas de burlar esse bloqueio, eles estão em atividades, digamos assim, em infraestruturas digitais que funcionam na internet, que não estão debaixo da regulação, da fiscalização e do controle do Estado. Então, a Anatel, ela interage com as empresas de telecomunicações, as empresas que fazem o acesso à internet. Mas existem diversos agentes nesse ecossistema digital que não são regulados pelo Estado brasileiro e é por meio deles que é feita a burla. Por exemplo, no caso do X, a burla foi feita por meio do Cloudflare, que é uma infraestrutura que está nos Estados Unidos, que permitiu que o X fizesse o bloqueio. No caso, a Anatel entrou em contato com a Cloudflare, conseguimos um apoio junto a eles e eles nos ajudaram a fazer o bloqueio. Mas quando a gente está falando de 2.040 sites, tem gente que vai fugir para plataformas em outros países, para CDNs, enfim, para procurar outros tipos de burla e de formas de burlar o bloqueio que muitas vezes não vão estar sobre o nosso controle. Então, a grande reflexão que isso traz é que é preciso provavelmente pensar em expandir a competência legislativa da Anatel, ou seja, o campo de atuação da Anatel para além das empresas de telecomunicações, de forma a garantir a plena efetividade dessa lei, de forma a garantir que o Estado brasileiro consiga dar plena efetividade a essa lei e proteger o cidadão e a cidadã do Brasil.
Pois é, presidente, isso fazendo essa... É interessante que o senhor trouxe algumas vezes essa comparação com o que aconteceu naquela decisão relacionada ao X, para a gente expandir justamente a discussão quando se fala em regulação de plataformas sociais, das redes sociais, das plataformas digitais, um debate que está no Congresso Nacional em que, em determinados momentos desse debate, se cogitou a Anatel como o agente principal de atuação de uma eventual regulação que seja aprovada pelo Congresso Nacional. O quanto, na sua avaliação, toda essa situação vivida no caso do X, vivida agora na questão das bets, faz com que esse debate de que alguma regulação de plataforma digital é urgente aqui no Brasil, como outros lugares estão discutindo, ou não? Ou isso mostra o quanto, mesmo que se aprove uma legislação, os meios tecnológicos disponíveis para o agente fiscalizador, que é o Estado, vão estar sempre aquém dos meios, dos mecanismos tecnológicos de que quem quer burlar a legislação vai estar sempre à frente. Como é que o senhor vê todos esses dois casos que chamaram a atenção nacional neste grande debate que é o funcionamento das plataformas digitais, dessas big techs responsáveis por muito do fluxo de conteúdo e de comunicação que a gente tem no país hoje? Olha, Yuri, eu acho que esse ponto é fundamental. A grande reflexão que eu entendo que precisa ser feita no contexto desses dois casos que chamaram a atenção do Brasil, tanto o bloqueio do X e essa questão das bets agora, é uma reflexão sobre qual deve ser o papel do Estado nesse ambiente digital, né? Porque assim, se o Estado brasileiro tem uma decisão, seja uma decisão judicial, seja uma decisão que está numa lei, e o Estado brasileiro não consegue dar efetividade a isso no ambiente digital, a conclusão que a gente tem é que não existe soberania no ambiente digital. Que assim, o Estado ele está fora do ambiente digital. E isso não pode ser aceitável num momento da nossa sociedade em que o digital está cada vez mais imbrincado com a nossa economia e com a própria sociedade, com o próprio tecido social, com as eleições e tudo mais. Então, assim, nossa visão é que essa reflexão de um reposicionamento do Estado, e não é uma questão só do Brasil, todos os países do mundo estão passando por esse debate. À medida que essas plataformas digitais, como você mencionou, as big techs, vão sendo cada vez mais relevantes na nossa sociedade, é importante que os Estados consigam, de alguma forma, fazer valer as suas vontades legítimas do seu povo, do seu Congresso, do seu Legislativo, do seu Executivo, do seu Legislativo, que essas vontades, que esses desejos da sociedade brasileira e das outras também, possam também serem refletidos no ambiente digital. Então, assim, e aí essa questão traz uma reflexão de quais são as ferramentas que os Estados nacionais vão ter para fazer valer a legislação, as decisões judiciais e a vontade do povo brasileiro. Então, assim, e essa reflexão que a gente estava discutindo, que você mencionou nos projetos sobre regulação de plataformas digitais, no ambiente do Congresso Nacional. Tanto essa questão do X quanto essa questão das bets agora, para mim e para a Anatel, deixam claro que é preciso fazer esse debate e é preciso que o Estado brasileiro se reposicione e tenha efetividade e tenha condições de dar efetividade à sua legislação, às suas decisões, para garantir a soberania do país no ambiente digital. Como o ministro Alexandre de Moraes fala, não pode ser isso aqui terra de ninguém. Então, assim, existem regras e essas regras precisam ser respeitadas, seja no ambiente real, seja no ambiente digital. E aí, essa questão das bets mostra essa situação agora, que é a situação do X também. Existem infraestruturas digitais, eu vou usar esse termo mais genérico, existem infraestruturas digitais que, por conta do arcabouço legal que existe no Brasil, estão fora do escopo do Estado. Então, por exemplo, a administração de números IP e domínios. Você falou de domínios. Os domínios não são atribuídos por nenhum órgão do Estado. Não tem nenhum órgão do Estado, a Anatel, o Ministério, que é o responsável por atribuir domínios no Brasil. Ou atribuir numeração IP no Brasil, que são os endereços de internet. Então, toda essa governança da internet, essa infraestrutura que dá suporte à internet, em grande medida, tirando as empresas de telecomunicações, isso tudo acontece e funciona num ambiente completamente descentralizado.
desregulado, onde o Estado brasileiro não tem nenhum papel de regular, fiscalizar e sancionar. E eu acho que esse modelo que fez muito sentido no começo da internet, quando era algo muito acadêmico, de ciência e tecnologia, uma coisa muito de inovação, que hoje está presente na nossa economia, presente na sociedade, talvez não faça mais sentido esse ambiente completamente livre para algo que hoje tem grandes poderes e grandes impactos econômicos e sociais no Brasil. Thaisa. Presidente, ainda nessa linha da pergunta do Yuri a respeito das redes sociais, o que o caso do X pode nos ensinar hoje, principalmente a respeito do posicionamento do Brasil e dessa soberania nacional a respeito das leis que precisam ser cumpridas para que uma plataforma funcione hoje aqui, mas também sobre o próprio comportamento dos usuários da rede, das pessoas que querem ter um ambiente digital mais saudável e longe, é claro, dessas questões de desinformação. Como a gente pode tornar esse ambiente digital mais saudável e também o que o caso do X nos ensina a respeito das redes sociais se posicionando aqui no Brasil? O que elas precisam fazer para que aqui dentro elas funcionem de uma forma mais conforme as leis do Brasil? Como é que a gente pode trabalhar essa ideia daqui para frente com esse caso do X? Olha, Thaís, eu acho que o caso do X ele foi bastante emblemático em mostrar que o Brasil consegue fazer valer as suas decisões judiciais no ambiente digital. O Supremo Tribunal Federal soltou uma decisão de bloqueio da plataforma, a Anatel evitou todos os esforços, fim de semana, pessoal de plantão, eu mesmo trabalhando virado, conseguimos fazer com que a decisão fosse cumprida, a empresa burlou o bloqueio por alguns dias, nós conseguimos retomar e isso mostrou o desafio que é fazer uma decisão judicial valer no ambiente digital. Eu vejo isso, sem dúvida nenhuma, como uma vitória para o Brasil, para o povo brasileiro, para a justiça, para o executivo, para o legislativo, porque nós conseguimos fazer valer uma decisão judicial. E agora, nessa questão das bets, temos que fazer valer uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Agora, sim, aqui eu acho que a principal questão, e já participei de alguns eventos na Câmara dos Deputados, audiências públicas sobre isso, quando a gente fala de plataformas de rede social especificamente, eu acho que é fazer valer o que está na Constituição. Sempre se coloca essa discussão de regulação de plataforma social como se fosse um dilema com a liberdade de expressão. E o que acontece é que na nossa Constituição está previsto no artigo 5º que é livre a manifestação do pensamento. Isso não há dúvida, mas esse mesmo dispositivo estabelece que é vedado ao anonimato. E o que acontece nas plataformas sociais é que o anonimato, ele não é a exceção, o anonimato é a regra. Então, se alguém entrar numa plataforma de rede social agora e começar a me esculhambar e atentar contra a minha honra e me difamar e tudo mais, e eu for buscar uma medida judicial, tipo um processo contra difamação e calúnia, provavelmente eu não vou conseguir nada porque vai ser um perfil falso, de um e-mail falso e não tem nenhum controle sobre o anonimato. Então hoje, o que eu já manifestei isso algumas vezes, talvez o principal problema aqui seja de que a Constituição não está sendo cumprida, ou seja, o anonimato que é vedado passa a ser a regra. E aquele que se sente ofendido, caluniado, difamado, não tem as condições de utilizar a estrutura prevista na legislação para buscar uma reparação contra esses danos. Então você acaba sendo difamado e caluniado na internet e não tem nada para fazer, porque o anonimato é a regra e não a exceção. Excelente conversa, esse papo ótimo com o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, que é filho do professor de matemática mais amado da UNB. Obrigada, presidente, muito obrigada, as portas abertas aqui para o senhor. Esses esclarecimentos foram muito importantes, muito valiosos. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Débora, Yuri, Thaisa, um prazer estar aqui com vocês hoje.